Oi, gente criativa, tudo bem? Quais são as ferramentas que eu mais uso na minha mesa de trabalho? Quer saber? Eu sou Patrícia Costa, assista esse vídeo que eu vou te mostrar. Bom, gente, as ferramentas que eu gosto de trabalhar e que eu faço questão que estejam sempre bem pertinho aqui da minha mesa de trabalho, pertinho do meu azulejo, são simples, mas elas ajudam bastante no meu processo na hora da produção, tá? Eu vou começar pelas ferramentas de corte. Uma tesoura simples, tá bom? Uma tesourinha. Eu uso o meu bisturi. Esse aqui tem a lâmina número 11. Eu tenho inclusive um vídeo que fala como fazer a substituição dessa lâmina quando ela começa a ficar gasta e como fazer o descarte também de forma segura, tá bom? A nossa laminazinha para fazer aqueles cortes na massa e também para raspar a massa da superfície do azulejo sem que a sua peça fique deformada, tá? Boleadores, são esses aqui, simplesinhos, ok? Tem outros também de tamanhos diferentes, só deixei esse pequenininho aqui. Não uso tanto assim, muito, tá? Mas às vezes eles são úteis para fazer alguns detalhezinhos. Esse daqui, super baratinho, acho que eu paguei 5, 10 reais, coisa assim. No joguinho, tem mais um aqui, 5 peças, tá? Esse aqui é o que eu uso mais, na verdade, para fazer detalhezinhos. Palitos, são os nossos melhores amigos, os palitos. Tanto para fazer furo em contas, né? Aquelas bolinhas que a gente passa nos colares simples. Palito de mesa, também conhecido como palito de dentes, né? Esse daqui é um palito pega-pedra, que se chama, que ele tem aqui na ponta uma cera. Ele serve para você coletar pedrinhas de zircônia, pedrinha de strass, para o processo de cravação ou para embutir na sua massa, tá? Mais pra frente eu vou falar para vocês como eu faço a cravação das pedrinhas, dos cristais, das zircônias, do strass, em detalhes específicos, assim, sobrepondo a massa, tá bom? O rolinho essencial, independente do tipo. Lá no meu vídeo sobre condicionamento da massa, você vai ver várias opções, tá? Não só esse daqui. Tem de acrílico, tem de aço, tem o rolo de macarrão, aí tem os cilindros. Você pode usar também a garrafinha de vidro que eu ensino lá no passo a passo, lá no meu vídeo sobre o condicionamento de massa, que foi como eu comecei a trabalhar com uma garrafinha de suco, tá? Então, assim, o rolinho ele ajuda bastante. Esse daqui custa em torno de 20 reais nas lojas de artesanato. Inclusive, essa semana mesmo eu vi numa loja de artesanato aqui na minha cidade por 18, 19 reais. Esse rolinho aqui plástico. Inclusive, eu também falo que esse rolinho, ele pode com o tempo ficar meio aveludado. E lá no meu vídeo sobre o condicionamento de massa, eu dou uma dica bem bacana para você restaurar o seu rolinho, tá? Super simples e eficiente. O gel, que é a própria cerâmica plástica líquida, que ajuda muito na hora de condicionar massa, também é aplicado na colagem de massas, tá? Entre massas durante o seu processo de confecção da sua peça. Eu uso bastante a vaselina líquida, essa daqui eu coloco nesse vidrinho para facilitar, tá? Ou também pode ser um óleo, aquele óleozinho de bebê, como eu tenho uma filhinha pequenininha, às vezes eu roubo um pouquinho do óleo dela quando acaba a minha vaselina. Ele ajuda muito no processo também de amaciamento da massa, tá bom? E evita que a massa grude no rolinho, no seu material de trabalho. Recomendo apenas que não exagere, porque senão você vai perder o seu ponto da massa. Ela vai ficar muito mole e vai ficar bem complicado de trabalhar, então tem que ter uma dosagem mínima. Pincéis. Vamos falar sobre pincel, né, minha gente? Pincel é um negocinho caro. Então, assim, o que eu faço? Eu escolho um pincel, eu separo um pincel para cada atividade que eu vou trabalhar. Eu uso esse aqui para aplicar as folhas metalizadas, porque ele tem a ponta meio achatada, tá? Esse daqui eu uso para fazer acabamento em gloss, que é para dar o efeito brilhoso na peça.
Esse aqui eu uso para pigmentação, pigmento em pó da cerâmica plástica, um pigmento que você consegue encontrar no próprio site da marca da cerâmica plástica. Esse eu uso para pintar com tinta acrílica, quando eu quero fazer algum detalhe em tinta acrílica, tá? E tem mais um que eu uso, esse aqui, para aplicar o gel. Eu já sei para que eu uso cada um, mas é importante você colocar uma fita e anotar para que é cada pincel. Por quê? Para você sempre usar ele para aquela finalidade, não acabar sujando, misturando com tinta, com gel, com gloss, né, com vaselina líquida, um pincel que você usa, por exemplo, para aplicar folha metalizada, que tem que ser um pincel bem maciozinho e sequinho, tá bom? E o que é interessante? Pincel, como eu disse, é uma coisa cara, então eu uso pincel de maquiagem, porque você encontra nas lojinhas de produtos importados, são muito mais baratinhos, vem num saquinho assim, ó, às vezes vem com 4, 5 pincelzinhos, bem baratinho, você paga aí 10, 12 reais, um tanto de pincel que seria às vezes o preço de um só que você compra numa loja de artesanato, daquelas marcas bacanas, né? Tipo assim, então é uma dica aí que eu gosto sempre de passar opções mais em conta pra gente trabalhar, porque afinal de contas, né, quanto mais a gente diminuir o nosso custo de produto, mantendo a qualidade, melhor é para nós conseguirmos precificar depois. Outra coisa que eu gosto de ter sempre pertinho e que é muito, muito útil mesmo, é um paninho e o álcool spray para nós podermos limpar a bancada e limpar os equipamentos de trabalho, ali as ferramentas que nós usamos, tá bom? Isso aqui tem que estar toda hora na mão, você vai se acostumar com o processo de passar esse álcool aí na sua bancada para tirar pontinhos de massa microscópicos ali que fica para você evitar aquela mistura, para limpar as mãos e limpar suas ferramentas, tá bom? E eu uso, dependendo da textura da minha massa, o papel branco, sulfite mesmo, A4, aquele que a gente usa para impressão. Para quê? Para forrar quando você for aplicar uma massa e trabalhar, fazer uma modelagem, enfim, para você usar ele como base para não grudar na sua bancada. Se a minha massa está numa textura que eu considero não muito mole, eu não uso papel. Você inclusive vai observar isso aí em alguns vídeos de passo a passo meu. Tem momentos que eu uso, tem momentos que não. Vai depender da textura, da consistência da minha massa. Detalhe muito interessante, o papel serve para você retirar o excesso de umidade da sua massa. Se a sua massa estiver muito mole, você vai colocar ela aqui, vai dobrar o teu papelzinho e vai deixar aí até com um pezinho em cima e por um tempinho você vai ver que vai ficar uma marca de óleo. E essa marca de óleo é o óleo que foi removido da sua massa, que estava ali em excesso, deixando ela mole. O que acontece? Algumas massas, como as metalizadas, como eu já falei lá no vídeo de condicionamento, ela tem mais óleo. O que acontece? Quando você faz esse processo, ela dá uma leve ressecadinha, né? Você vai tirar esse excesso de óleo e você vai conseguir trabalhar com mais facilidade. Se tiver muito calor, por exemplo, na sua cidade, a sua massa tiver com muito óleo, ela vai ficar muito mole para trabalhar. Às vezes você não vai conseguir dar o ponto ou fazer os detalhes ali como você gostaria de fazer, tá? Então é uma dica para você tirar o excesso de óleo da sua massa é usar um papel. Uma coisa também que eu gosto bastante de trabalhar, é bem simples, pode ser assim como essa que eu tenho, que é uma chapinha acrílica, tá? Se você não tiver como fazer uma chapinha acrílica dessa daqui, você pode usar, olha, uma de vidro. Ela vai te ajudar da mesma forma. O que eu recomendo é que as bordas dela sejam lixadas, né? A vidraçaria vai fazer para você essa bordinha aqui de uma forma que não venha te machucar. Eu uso ela tanto para amassar as peças, como eu fiz lá no passo a passo do bracelete achatadinho, como para fazer rolinhos também. Nesse processo de vai e vem, eu uso a pontinha dos dedos sobrando, assim, coloco em cima da massa e faço esse vai e vem. Então essa chapinha aqui, ela auxilia bastante, tá? Nesses processos, podendo ser de vidro, podendo ser acrílica, pode até ser também uma chapinha de um material que não seja transparente, por exemplo. Só que o que vai acontecer?
você não vai enxergar a sua peça lá embaixo. Se for uma peça mesclada, por exemplo, na hora que você estiver fazendo esse processo aqui, ela vai mudando as cores, ela vai se misturando e vai criando formas diferentes. Se ela não for transparente, você não vai enxergar, tá bom? E por último, eu uso para finalizar as minhas peças o meu carimbinho com a minha marca, que é ó, pequenininho. O que que eu fiz? Eu usei um restinho de massa que eu tinha para fazer o pegadorzinho dele. Não ficou bonito porque não era a intenção mesmo me dedicar nessa finalização, mas olha, ali tá a marquinha, tá? Então essas são as ferramentinhas aí que eu tenho sempre no alcance da mão. Lembrando que para finalizar os acessórios, a gente também usa alicates, argolinhas, né? Os insumos necessários para você finalizar bijuterias, né? Os acessórios que você vai fazer, tá bom? Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe e nos siga nas redes sociais.